Boa noite a todos, pessoal, que vieram aqui, seja ao vivo ou seja gravado, para ajudar, para trazer a sua luz, para ajudar o planeta, já que a gente sabe que estamos numa transição planetária e numa transição planetária muitas coisas precisam ser purificadas. E isso acontece a nível individual de cada alma, mas também acontece a nível planetário. Então, algumas coisas saem do lugar, digamos assim, e precisam ser depuradas. E às vezes a gente se sente confuso dentro dessa energia, porque tudo que é lá é aqui, né? Então, enquanto o planeta está passando por uma purificação profunda dos seus sistemas, nós estamos também passando por uma purificação dos nossos sistemas, onde está vindo aí, como eu e a Sara, né, trouxemos, canalizações onde os mestres estão falando muito sobre as reformas internas, as limpezas internas que a gente está passando, né? Energias que já não ressoam mais com a nossa energia estão saindo, vão ter que sair e já estão saindo. Outras coisas, sentimentos, emoções, traumas, estão vindo à superfície, porque já está na hora de ser curado. E tantas outras coisas que nós estamos falando, né, que os mestres estão trazendo sobre a importância de soltar esse passado onde a gente viveu a partir de tantos condicionamentos, a partir das nossas estruturas planetárias, e nós seguimos esses condicionamentos que precisávamos estar. E agora, quando a gente começa a vibrar mais na 5D, a gente começa a perceber que algumas coisas têm que sair, algumas coisas não estão acomodadas com uma vibração mais sutil. E isso dói, porque são coisas tão antigas, eu sempre fiz assim. Há 20 anos que eu trabalho nessa atividade. Estou há 30 anos com essa pessoa. Essa amizade já vem há anos. Tudo que não ressoa mais com o coração, com a alma e com a tua energia mesmo galáctica, não vai mais poder permanecer. Todo o sofrimento que a gente está sentindo, as dores emocionais que estão acontecendo, elas vêm principalmente da resistência. Não é porque aquilo está saindo, é porque a gente resiste à saída daquilo. A gente resiste a deixar ir aquelas pessoas que não ressoam mais. A gente segura. É uma coisa humana, né? Mas chega um momento do teu caminho de ascensão em que esse segurar vai machucar, vai ser doloroso demais. E você vai perceber que se aquela pessoa não está ressoando com você, você também não está fazendo bem para ela. Talvez ela não saiba, talvez você não saiba. Mas, de uma forma ou de outra, ambas não estão fazendo bem uma para a outra. Porém, estão continuando, porque tem que ser, porque tem que, porque tem que, porque tem. E agora a gente entra numa fase, Sananda trouxe isso fortemente, a gente entra numa fase agora onde isso vai pegar mais forte. A gente vai sentir isso com uma intensidade maior. E as coisas vão acontecer ao nosso redor para que a gente possa sentir esse desconforto mesmo, para definir, decidir e escolher. Eu quero vibrar na 5D. Ou não, eu não quero. Eu achei que queria. Eu achei que queria atencionar agora. Mas não, eu não estou pronto para soltar isso aqui. Eu não estou pronto para sair dessa. Tudo bem, isso não tem nada de errado. Isso é muito importante, porque às vezes existe uma crença que pode ser, né, de que ir para 5D é ir para o céu, é ganhar algum prêmio, é ficar melhor, ou estar acima, ou estar. E não é verdade. Ir para 5D, para uma frequência de cooperação e colaboração, é um estado que a alma chega e que ela escolhe ficar. Não é um estado melhor ou pior, porque não existe melhor ou pior no caminho de ascensão. Existe o que o seu coração gosta. Então, se tem alguém dizendo para ti, não escuta essas músicas, não faz isso não é espiritual, isso não tem nada a ver com a 5D, mas o seu coração ainda sente a vontade de fazer aquilo, continua fazendo. Por quê? Porque você vai estar forçando uma coisa que não está dentro de você. E isso vai te fazer mal. Então, assim, gente, tudo tem um tempo. É como pedir para uma criança, sei lá, para um jovem, que está na sexta série, para ele simplesmente ir para o terceiro ano do segundo grau e fazer as coisas e entender e passar nas provas e ir muito bem, porque afinal de contas isso é melhor, isso é certo, isso é estar acima, isso é ser superdotado, por exemplo, isso vai fazer mal para essa pessoa. Ela vai ficar deslocada. Ela precisa dos níveis de
escola que ela precisa para chegar lá no terceiro ano do segundo grau. E aí você puxa aquele parente, aquele amigo, aquela pessoa, você quer doutriná-la, você não percebe, mas você está tentando doutriná-la. Isso vai fazer mal para ela e vai fazer mal para você. Então, assim, é uma escolha individual e é uma escolha de alma mesmo. Então, assim, se você acha que não vai conseguir ou se você acha que não é para você nesse momento, você está certo. Não é o momento. Está tudo certo. Ninguém tá. Não é uma resposta simples de sim ou não, não é certo ou errado. É só aquilo que o teu coração escolhe vivenciar. Só isso. Sem julgamentos. Essa foi a primeira parte. Ai, eu não vou aguentar. Ai, que legal, que legal. Desculpa, mas. Adorei. Não, e o que você trouxe, Kiara, foi muito pertinente ao que, pelo menos eu tenho vivido nos últimos meses, um chamado muito grande de ser eu mesma. Sair dos condicionamentos, do que os outros diziam para mim que era bom, porque assim é bom, assim é legal, assim dá certo, assim tá errado. Eu estou pegando todas essas verdades, colocando elas de novo sob o meu discernimento, e eu percebo exatamente isso que você disse. Tem muita coisa que eu só seguia, mas não era a minha essência. Então eu estou voltando para mim mesma, está sendo incrível. E eu acho Perfeito. que E você esse é o está sentindo, processo. Sara, que nos últimos tempos isso está mais forte, assim, que é quase que como se você não conseguisse frear isso, de tão intenso que tá, porque eu sinto isso. Sim, Acho que às vezes eu exato. queria frear alguns processos, algumas coisas, mas é como se tivesse muito forte, assim, não, tem que ser agora, vamos lá. E tá acontecendo, como se eu não conseguisse aguentar, sabe, continuar alguma coisa que não tá bem, que não tá me fazendo bem, entende? Perfeitamente. É exatamente isso que eu sinto em todos os meus relacionamentos e principalmente, e não menos importante, com o meu Uhum. relacionamento comigo mesmo. O quanto eu me respeito, o quanto eu me Com a acolho, tua o alma. quanto. Exatamente, Entendi, exatamente. Então é muito entendi. pertinente isso que você trouxe. E tem vindo muito forte, né, nas canalizações e nas nossas experiências individuais também. É isso que eu Uhum. percebo. Tá tudo junto, a informação está no campo, realmente, para. Porque não dá mais, não dá mais para segurar. Agora como você disse, eu acho que a gente está pronto para passar de nível mesmo. E tudo tem Eu vindo para lembro que mostrar isso. teve alguma canalização que eu enviei para Sara, para ela postar no dia seguinte, e ela respondeu imediatamente assim, é, realmente não dá mais para. Eu lembro que você falou isso, foi Lembra? muito interessante. Você falou assim, realmente não dá mais para falar tão doce o tempo todo, né? Exato. Eles estão sendo mais diretos, mais, né? Tipo, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E a gente está Exato. indo, né? Vamos lá mesmo. Né? Então, Maravilhoso. É isso obrigada aí. aqui a todos os comentários. A Tati fez um comentário muito bonito aqui. Isso inclui soltar a versão limitada de nós mesmos, os padrões e as crenças limitantes, a rigidez e o controle, ver se esforçando e lutando para garantir a sobrevivência. Tudo pode ser liberado. Sim, Tati. Por mais difícil que seja falar isso com todas as letras, sim, é isso. Porque é como se é uma vibração, né? É uma energia, né? Você, quando você entra na 5D, na vibração 5D, ela pede leveza, ela pede coração, ela pede estar num lugar por sentir que deve estar, porque é bom, porque é gostoso. Ela sente estar com pessoas que é gostoso, que é muito legal, que você pode ser você mesma, brincar e ou chorar ou reclamar, porque isso inclui tudo. Nós somos humanos, estamos humanos e isso é importante. Então, assim, pode ver como é importante observar isso. Uma pessoa que tu te sente bem em reclamar. Gente, isso é muito importante. Não é besteira. Porque a gente tem momentos em que a gente precisa botar para fora algumas coisas que estão nos chateando, que estão nos causando, assim, até falta de ar, sabe? Porque você não consegue lidar com aquele problema, com aquela situação, que aquilo está te incomodando e você tem alguém que você senta e conversa e você sabe que aquela pessoa não vai te julgar, aquela pessoa não vai apontar o dedo, ela vai te ouvir, ela vai te dar um abraço, ela vai te acolher, ela vai tentar te trazer uma visão um pouquinho diferente, só com o intuito de te acalmar, com o intuito de te abraçar.
Então, assim, tudo isso agora vai se tornar gigantesco para vocês. Todas essas pequenas coisas que são boas para você vão ficar imensas. E todas as coisas que já estão há muito tempo causando um desconforto vão ficar maiores também. Aquele desconforto vai ficar quase insuportável. Como se você olhasse e dissesse, meu Deus, se fosse há 20 anos atrás, eu acho que eu suportaria essa situação. Eu acho que eu poderia deixar passar. Mas agora é como se eu não conseguisse mais, a minha régua está muito alta, eu não sei o que está acontecendo, eu não quero que esteja alta, porque eu estou perdendo muita gente, amigos, parentes, algumas oportunidades profissionais. Mas isso é a ascensão, né? Você vai soltando condicionamentos, você vai curando, você vai transmutando, você vai entrando numa nova energia. E tem muita coisa que ressoava antes que não vai ressoar mais. E às vezes aceitar isso e acolher isso com amor, se respeitando, nunca desrespeitando aquela outra pessoa. Nunca falando que, por exemplo, assim, ah, não, é que eu estou vibrando muito alto e a pessoa está muito baixa, então não falem assim, isso pode magoar alguém, né? Então, assim, eu estou vibrando diferente. Pronto, diferente. É a melhor palavra, porque daí não bota ninguém em nenhuma caixinha. E na verdade é isso mesmo, é só diferente. Então, não faz bem, né? E vamos começar a colocar isso em prática na nossa vida, né? E a Tati aqui está falando, essa mudança está muito forte, como se não fosse mais a mesma pessoa, Porém, ainda não sou a nova versão, uma nova consciência e percepção, exatamente, né? Isso fica claro, tu também comentou isso comigo, né, Sara? Eu ainda não cheguei lá na nova versão. Eu também não. Isso. Uhum. Mas eu sei que eu tô indo. Então eu não consigo mais me encaixar ou ficar na anterior. Isso é um paradoxo. Meu Deus, onde é que eu tô? Aí tu te sente mal, tu vai sentir dor, vai sentir angústia, vai sentir tristeza, ansiedade, porque esse momento, assim, é como uma ponte, né? Você tá Exato. indo de um lugar ao outro, ainda não chegou do outro lado, né? O Sananda tá aqui, né? Ele tá falando, essa é a noite escura da alma, que vocês visitam e revisitam várias vezes, porque a noite escura da alma não é uma coisa que acontece única e termina. Não. Ela, ela acontece uma primeira vez, sei lá em que vida, depois ela vem de novo, depois ela vem de novo, ela vai subindo oitavas superiores, como se fossem camadas superiores, né? Então, volta e meia, se você sobe muito na sua evolução espiritual, vai ter uma noite escura da alma de novo, onde você vai entrar para dentro, vai doer, você vai se questionar, você vai se perguntar, você vai querer desistir, porque está doendo muito, porque está muito estranho e porque talvez vocês nunca deveriam ter entrado nessa, né? E aí, essa é a noite escura da alma, é quando tu sente que o caminho está tão difícil e tão pesado que dá vontade de desistir de tudo, mas tu não pode, ou tu não sabe como fazer para desistir, já andou muito, já foi muito longe, desistir não é uma opção. E aí a dor aumenta, né? E aí depois essa dor, né, essa dor que a gente sente na noite escura da alma, ela na verdade é uma purificação profunda, porque ela vai vindo, vai vindo, vai vindo, mas ela vai limpando tudo, ela vai curando tudo, vai saindo muita carcaça, muita energia que estava aí há 1000 vidas, vai saindo e dói. E depois quando você sai dela, e você vai sair, porque eu saí, a Sara saiu e todo mundo vai sair, você não se reconhece mais. Porque aí você lembra assim, meu Deus, se isso acontecesse comigo há um tempo atrás, eu cairia, não conseguiria nem continuar. E agora eu continuo. Como? Você subiu uma oitava superior. Então você agora, esse é o seu novo estado. Você está mais forte, você está mais confiante, você está se amando mais, você tem mais coragem de ser você mesmo em qualquer situação. Essa é a nova versão. E ela vai ficar melhor ainda. Então, assim, é um encontro consigo mesmo, né, gente? Não dá pra fugir. Espero que isso tenha ajudado, espero que tenha clareado. Aqui a gente fez um novo. Eu vou fazer de novo, porque eu e a Sara sabemos o que isso significa. É que depois a Sara vai editar o vídeo. Sim. É por interesse essa plaquinha. Pois é, Sara, eu desconfiei. Quando tu me deu de presente, eu fiquei assim um tempo. Será? Né? Foi maravilhoso, eu amei. Meu marido amou também, eu chamei ele na hora, né? Vem cá ver o que eu ganhei. Eu tava Então, rindo Sara, do comentário da Tati, ela colocou alguma coisa de qual? Hollywood, já subiu, já subiu. Eu não vi, não consegui ver, eu não sei desse. Ah, consegui, peraí.
Rumo a Hollywood, a Tati. Ah, Tati! É isso aí, Rumo a Tati. Hollywood! A gente vai. Cara, a gente vai para Hollywood. Uh, Então, gente, antes de ir para Hollywood e fazer tudo mais, eu vou pedir para Sara, códigos sim. secretos,